Olá, fisioterapeutas. Olá, acadêmicos de fisioterapia. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Sempre recebendo grandes referências. Hoje vai ser um programa super especial, com uma fisioterapeuta super atuante, muito famosa na neurofuncional. Vai ser uma delícia bater um papo aqui com ela. Mas eu vou deixar para a Cibele falar um pouquinho mais sobre a nossa convidada, porque ela conhece ela melhor do que eu. Quem está falando aqui com vocês é o João Ruaro, sou fisioterapeuta, professor na Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e trabalho com assuntos relacionados também à educação financeira, a orçamento, investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, só me procurar lá no Instagram que você vai me achar. Então, sejam muito bem-vindos, e a Cibele vai dar o recadinho dela e as boas-vindas para vocês agora. Olá, pessoal, que alegria mais uma vez estar aqui com vocês hoje e em mais um super episódio, né? Eu não me canso de dizer, a gente já passou aí dos 40 episódios e a gente vem fazendo jus ao nosso propósito, né, João? Porque a gente cada vez mais traz pessoas que contam histórias, sim, a gente não tem nem palavras para descrever, porque são conquistas, são vitórias, são caminhos que tem muitos obstáculos, mas que a gente vê lá no final que são histórias que encantam e mostram o quanto a fisioterapia é uma profissão cheia de possibilidades, cheia de versões, né? E o quanto a gente pode conquistar e pode ir longe. E a nossa convidada de hoje, ela vai realmente encantar vocês com quão longe a fisioterapia pode nos levar. Mas aqui quem fala é a Cibele Quinaut, eu sou fisioterapeuta neurofuncional, especialista em fisioterapia do adulto e do idoso, sou professora aqui na Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava, no Paraná, e, né, sem demoras, eu vou chamar aqui ao palco uma amiga minha muito querida, que fazia muito tempo que a gente estava tentando achar um horário aqui nas nossas agendas para a gente conseguir, né, fazer essa gravação, porque ela é super mega ocupada, e eu tenho a honra de trazer aqui ao palco do Fisioverso a doutora Tamini Capato. Mas antes da Tamini entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Tamini. Tudo bem com você? Oi, tudo bem, João, Cibele? Um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite. Foi um pouco difícil, né, como a Cibele falou, mas foi esta data escolhida especialmente para a gente poder aqui bater um papo sem pressa. Isso aí. Bom, também eu estou muito feliz, né, de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da tua história com, né, os nossos ouvintes aqui do Fisioverso. E a Tamini tem muita história. Nós temos algumas histórias juntas, mas eu queria que você começasse contando para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, quem é a Tamini Capato? Bom, eu sou uma pessoa que nasci no Rio de Janeiro, mas fui criada no interior. Tamini! É verdade, eu sou carioca. Mas já começou com surpresas. Nasci, porque meu pai era carioca, né? Meu pai era do Rio de Janeiro e acabei nascendo lá, mas assim, fui criada a vida inteira em Cruzeiro, interior de São Paulo, e onde a família da minha mãe, né, toda é de lá. Então, desde pequena, assim, sempre fui muito do movimento, fazia balé, natação, ginástica artística, enfim, era muito agitada, sempre fui. E atualmente, né, trabalho como fisioterapeuta, mas teve um longo caminho aí pela frente, até chegar na fisioterapia. E quando chegou na época do vestibular, eu queria trabalhar com alguma coisa com movimento. Então eu fui fazer educação física primeiro, né? E aí vi que não era muito isso, porque o que eu queria mesmo era reabilitar, mas eu não sabia nem o que era ser fisioterapeuta, né? Na verdade, eu gostava muito de trabalhar com idoso, eu fiz trabalho voluntário em um lar de idosos
por muito tempo, então nessa época eu me apaixonei mesmo por isso, e aí eu fui fazer a fisioterapia. E aí, bom, a história é longa, mas hoje, além disso, eu sou casada, mãe de 2 meninas lindas, que uma já faz faculdade, a outra está no colegial, e assim, vocês imaginam a correria que é, né? O dia a dia, além de ser profissional, mãe, esposa, enfim, é uma jornada bem longa no dia. Tamini, deu para ver que você, assim, por mais que tenha nascido no Rio, você não é carioca, porque você falou nasci, né? Se fosse um carioca, ele já ia colocar um izinho no meio ali, né? Eles têm esse costume, esse sotaquezinho ali, que é muito característico do pessoal do Rio de Janeiro, né? Muito Como diz característico uma amiga mesmo. minha, só fez nascer no Rio de Janeiro. É isso mesmo. Do interior até hoje não perdi, né? Mas é assim, é a nossa origem, né? Deixa eu te perguntar, Tamini, aonde que você estudou fisioterapia? Eu fiz fisioterapia na Universidade do Vale do Paraíba. Na Em São José Univap? dos Campos, isso, em São Olha José. que maravilha, a instituição que eu fiz o meu mestrado. Foi, eu sou da segunda turma. Que bacana. São José dos Campos, né? Aí eu me formei e vim para São Paulo. Eu me formei e casei no mesmo ano, e aí vim para São Paulo. Entendi. Essa história, eu já sei, essa história é muito boa, de como a Tamini conheceu o marido dela. Olha, eu entrando nas intimidades dos outros. Então, todos os ouvintes agora estão com aquela perguntinha, né? Então, eu também quero saber. Eu conheci no interior por intermédio de um amigo em comum, né? E aí eu casei, e aí a gente começou a namorar, mas eu estava ainda fazendo faculdade, então aí Você Ela tá conheceu ele pulando em a São parte José? mais interessante. não, lá em Cruzeiro. Em Ele Cruzeiro. foi para lá para uma festa. Olha, ela pula a parte mais interessante. Ele é assim, era muito amigo, né, de um conhecido meu e acabava indo frequentemente para a cidade, foi especialmente para uma festa, e aí a gente se conheceu, enfim, isso já são 26, 27 anos, acho, 26 anos, e por aí vai. Aí levou a mocinha do interior para a capital. Capital, E aí como eu me formei, né, no ano que eu casei, eu já casei em dezembro, e em janeiro eu já prestei a prova de especialização, que na época chamava curso avançado lá no HC, e aí fiquei. Então, já desde 2002, né, que eu tô lá na USP, e comecei no curso avançado como aluna, e daí não saí mais, né? Isso daí já era na área da neuro. Já na área da neuro, e já fui Ah, fazer a especialização em neuro. Então conta, Tamini, para nós, como que foi essa tua trajetória acadêmica, né? Você, então, graduou em São José dos Campos, que é uma cidade que é próxima de São Paulo, já foi para São Paulo capital. Entre a minha cidade e São Paulo, acaba ficando um pouquinho mais perto de São Paulo. Pertinho. Aí você já foi para a especialização, que é a Lato Sensu, em neurofuncional, na Universidade de São Paulo, isso? Na Universidade de São Paulo. Na época, o curso era dentro do HC e também lá no CDP, né, que é lá na fisioterapia, na cidade universitária. E como foi a tua trajetória depois da pós-graduação? Você foi atender em clínica? Você continuou no meio acadêmico? Como foi essa trajetória? Aí, depois dessa especialização, né, do curso avançado, automaticamente eu já comecei o mestrado, né, lá na USP, mas paralelamente eu comecei atendendo também alguns pacientes particulares, e aí com o tempo eu abri um consultório, né, na verdade por alguns dias na semana, porque como eu estava fazendo mestrado, enfim, e aí logo veio, fiquei grávida da Laila, da minha filha mais velha, e continuei fazendo tudo isso, e entre começar o mestrado e terminar foram 2 gestações. Então, imagina a loucura que foi. E trabalhando também. E aí, assim, à medida que a gente começa, né, acaba não parando. Então, sempre eu dividi o meu tempo entre atividade clínica
e a prática clínica e atividade acadêmica. Aí, um tempo grande, eu fiquei, acho que por quase 17 anos, ou 16 anos, agora, se não me falha a memória, eu fiquei na supervisão, né, de estágio na neurologia, lá no HC, junto com esse curso, que depois ele virou o curso de especialização, que é coordenado hoje pela professora Maria Elisa, né, desde a época, aliás, era sobre a coordenação dela. E aí, depois de um tempo, eu recebi um convite para fazer o doutorado, né, lá na Holanda. Aliás, eu entrei no doutorado aqui no Brasil e depois eu fui para a Holanda. Você fez um aí, sanduíche? não, eu fiz 2 doutorados. Ah, você fez 2. Eu fiz 2 porque, por questões administrativas e questões de contrato de trabalho, lá na Holanda também, eu acabei fazendo 2 doutorados ao mesmo Mas calma aí, tempo. vamos explorar essa história. É, Então, você fez o mestrado em qual programa? Eu fiz no NEC, que era Neurociências e Comportamento. Então, na verdade, o Aí, meu mestrado é Neurociências. aí o doutorado no mesmo programa? Não, o doutorado foi no Departamento de Neurologia, aqui em Tá. São Paulo, e também no Departamento de Neurologia na Radboud University, que é na Holanda, né? Mas antes você acabou o doutorado aqui no Brasil ou ele estava em andamento ainda? Como que Eu, foi essa história da onde que surgiu eu a Holanda nesse meio aí? Teu orientador tinha contato? Conta para o é, nosso público. Foi uma história bem interessante. Eu já trabalhava em um projeto, né, grande, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que foi o projeto da Diretriz Europeia de Fisioterapia para a Doença de Parkinson. Hum. Então, durante esse processo, essa conversa começou lá em 2011, quando eu fui para o Congresso Mundial de Fisioterapia em Amsterdã. E aí foi onde eu conheci, né, esse pessoal e começou a conversa, né? Um dos fisioterapeutas que trabalhavam com o professor Bloom, que é a Samira Keus, a gente se conheceu e começou a trocar umas figurinhas a respeito desse material, porque a ideia já era ter o material em várias línguas, né, no futuro. Então, foi um material que foi desenvolvido com 18 associações de fisioterapia, então, material bem rico, bem elaborado. E desde essa época começou essa conversa. E aí eu conheci por intermédio da Sabrina, professor Bloom, fui para a Holanda em 2014 fazer um treinamento, que na época chamava Summer School de Fisioterapia, né? E foi lá em Nijmegen, que é a cidade onde é a faculdade. E nesse treinamento a gente acabou, né, eu estreitei mais os laços com a equipe de lá, então todo congresso, conferência, a gente acabava se encontrando. E em 2016, o professor esteve no Brasil. Aliás, em 2016, nós tivemos uma reunião no Canadá, e eu já estava fazendo o doutorado, e aí ele me falou, temos um projeto maior, né, e, enfim, vamos conversar melhor sobre isso. E aí, quando foi em 2017, ele veio para dar aula num congresso no Brasil e a gente estabeleceu mesmo uma parceria. E foi muito interessante, porque assim, 2 meses depois eu estava de mudança para a Holanda, né? E para já fazer num primeiro momento seria um sanduíche. Mas aí por questões burocráticas, enfim, regulamentos de departamento, na época não foi possível, então eu fiz 2 doutorados, eu tenho 2 então títulos. você carregou os 2 ao mesmo tempo. Você continuou fazendo da USP no departamento de neurologia e ao mesmo tempo Isso, tocou aí lá eu no quando fui para a Holanda, eu já tinha feito todas as disciplinas. Então isso facilitou bastante, né, já tinha terminado as disciplinas, e eu já estava praticamente com os dados colhidos, então era só escrever, né, publicar os artigos e escrever. E aí da Holanda meio que acabei começando, de novo, porque aí lá eu tive que fazer todas as disciplinas, fazer prova, todo o processo mesmo, né, que a gente faz para poder entrar num programa.
E fiquei também como pesquisador convidada do departamento nessa época. Do departamento da USP ou de lá? De lá, da Holanda, né? E, enfim, é uma loucura, uma correria, mas foi assim, valeu muito a pena, porque eu aprendi tanto, gente, que assim, valeu cada dia de sacrifício. Essa história é muito boa. Sabe que não é fácil muito fazer boa. Imagina fazer 2. Eu quero explorar ela um pouco mais, porque eu estou fazendo uma linha do tempo mental aqui, e pelo que você comentou, as tuas filhas deviam ter na faixa de 10 a 15 anos. Quando você foi, é a minha primeira pergunta. A pequena tinha 6 para 7, então acabou de ser alfabetizada lá. Tá. E a mais velha tinha 10. 10. Então elas foram junto. Fomos todos juntos. O marido também? Ele ficava aí, não ficava o tempo integral, porque ele tinha que trabalhar aqui, né? Então ele ficava indo e vindo. Quase que um mês lá, um mês aqui. E a universidade é em Amsterdã? Não, é no interior, ela já é quase divisa com a Alemanha. Ah, tá. A segunda pergunta é: e a língua? A língua é difícil. Imagina. É assim, lá no departamento, lógico, você tem que fazer a prova de holandês básico para poder ingressar, né? E o inglês você tem que ter a proficiência, né? Então, esse, vamos dizer assim, seria um requisito básico. Uhum. Mas na universidade em si, você acaba tendo que aprender. E você vai meio que aprendendo por osmose no desespero. Pelo susto, eu falo pelo susto. Meio no desespero, porque você começa a receber e-mail, as pessoas começam a falar com você, tem paciente que é muito idoso, às vezes não fala inglês, então você vai no mercado, por ser uma cidade de interior, não são todas as pessoas que falam inglês, os mais jovens sim, mas os idosos não. Eu tinha muito contato com idoso, né, então ficava um pouco mais difícil, então você acaba tendo que aprender de alguma forma, né? É muito comum, Tamine, que algumas pessoas, né, têm alguma facilidade depois do inglês ali, talvez no espanhol, no italiano, mas, cara, no holandês, assim, não é convencional, não é comum, né? Ainda mais quando você falou que foi para uma universidade do interior, é ainda menos comum que 10 pessoas falem inglês, bem como você disse, e o holandês é uma língua que me parece extremamente complicada, né? Não acho que é tão simples assim para aprender o holandês. E aí, tuas filhas na fase de alfabetização, tá? Cara, que aventura, hein? Foi. Mas foi muito bom, João, porque assim, no sufoco, no desespero, a gente acabou tendo uma vivência muito interessante, familiar também, né? Porque para as crianças foi uma vivência fantástica, assim. A gente teve que se organizar diferente, né? Por exemplo, hoje, depois da pandemia, talvez o Cláudio não tivesse que viajar tanto, enfim, né? São momentos diferentes, mas foi interessante a forma que a gente conseguiu se organizar para isso. E para as crianças também foi um ganho assim cultural, educacional, assim, muito bacana. Tem os prós e os contras, porque você fica longe da família, aquelas coisas dos amigos, né? Mas ao mesmo tempo, você deve saber, eu falo pouco, né? Então, fazendo amizade com o vizinho, com o porteiro, e aí vai, né? Então... E uma coisa, João, que é interessante de falar, a Tamine, e eu acho que isso facilita, ela até pode me corrigir, porque eu realmente não sei. E eu não sei qual é, na ordem cronológica, o holandês nas línguas da Tamine, mas a Tamine é mega poliglota, ela fala português, fala espanhol, fala inglês, holandês, fala francês, né? Não, italiano. Então, assim, fala um monte de língua. Então, e isso é uma coisa que já é bem comprovado, né? Quando você fala mais de uma língua, acaba sendo mais fácil você aprender as outras, né? A Tamine é o Hugo Calderano da fisioterapia. Tipo? O Hugo Calderano, ele fala mais de, acho que 7 ou 8 línguas, ele é muito bom também. Não, já pode ser papa. Deve ser.
Eu holandês, assim, eu falo, eu entendo bem, mas eu não escrevo, então eu não falo que eu tenho proficiência, porque eu não escrevo. Aliás, eu acho que eu não vou escrever essa língua nunca, porque é um monte de consoante, o som é diferente, Uhum. mas assim, eu me viro bem, assim, hoje, né? Eu consigo me virar. Mas o interessante, quando você começa a fazer as associações das línguas, é muito engraçado, porque quando você vê, você já está falando, né? É bem no Congresso Internacional, que esse daí a gente teve a oportunidade de ir agora, é uma Babilônia, mas você está lá, você vai virando a língua e vai. Daqui a pouco você está conversando com o pessoal da Espanha, daqui a pouco você está falando com o italiano, daqui a pouco você está falando com o brasileiro, vira O para o importante é inglês, se comunicar. e vai indo, né? E Faz um quanto pouco. tempo você ficou lá na Holanda, Tamini? Eu fiquei quase 5 anos lá, no total, né? Hum. Entre 5 anos. Então as tuas meninas hoje, elas entendem e falam perfeitamente o holandês. Elas, assim, elas falam, entende? É que agora tá um pouco enferrujada, né? Depois de Ah, ficar esse tempo todo, mas elas entendem, falam. Elas já eram fluentes, né, em inglês e espanhol, então ficou mais fácil também, porque a escola era bilíngue, era uhum. holandês e inglês, então fica um pouco mais fácil, né? Mas, João, a gente aprendeu meio que no susto, né? Na marra, no desespero, e vai indo. E eu vou fazer aqui um parênteses antes de continuar, porque tem a história da Holanda ainda não acabou, tá? Nunca Mas foi. hoje, veja que eu acho que isso, de certa forma, se não direta, indiretamente, né, Tammy? Essa experiência influenciou as meninas, pelo menos a Laila, que é a mais velha, né? É, Que hoje ela faz relações internacionais. é, E assim, o fato dela falar várias línguas, né, isso é contribui. uma Claro, abre baita de uma portas. vantagem, né? Ajuda muito, né? Quer dizer, vai ajudar muito, né, no futuro, né? Com certeza. Mas continuando da Holanda, a Tamini, ela então, fez o doutorado, então você terminou os 2 doutorados, Isso, Holanda e Brasil, certo? isso. Então, aí Então é nesse bom se meio o salário tempo, dobrasse, né, Tamini? foi Bom se o salário dobrasse cada doutorado. oh! Seria ótimo, né? E aí lá também é um programa diferente do que a gente tem aqui, né? Por exemplo, lá para fazer a defesa, você só vai para a defesa se você tiver 5 artigos originais publicados, se você tiver o livro escrito e um comitê avalia para ver se está apto para fazer a defesa ou não. Então Uhum. aí você vai para a defesa. É um pouco diferente o programa que a gente tem aqui. E aí você tem que fazer um treino se você pode fechar o seu doutorado aí, mas aí você não tem o título de PhD, você só tem o título de doutor, né? E naquele específico. E aí o PhD, né? É você faz um programa de supervisão, é um treinamento para você poder dar aula. Que seria aqui eu não sei se a gente tem esse programa junto com o doutorado, o treino de supervisão e para docente, tem isso aqui? Eu não sei. Na Eu não verdade, sei. tem mais em, assim, do meu conhecimento, pelo menos, mais em programas de mestrado, né? Esses programas de iniciação à docência, que Isso, muitas vezes o aluno acaba participando da disciplina do professor dele ali, do orientador, ou vai dar alguma aula na universidade ali por uma carga horária específica, dentro de alguma disciplina, mas se eu não me engano, é mais no mestrado. No doutorado, ao menos nos programas que eu conheço mais, não lembro de ter. esse é um pouco diferente. Você vai estudar a evidência científica, você vai estudar essa parte mais de estatística mais elaborada, é um outro Isso que eu ia tipo de falar, porque o meu programa na Universidade de Montreal, ele é de PhD também, né? E é, daí já no programa, isso já está inserido também. Então, isso, existem os programas só de doutorado e os programas de PhD, né? E daí o que muda realmente são os créditos. isso, Daí o nosso tinha bem isso. Então, assim, a estatística era uma estatística mais avançada. Então, assim, as disciplinas obrigatórias, elas eram mais voltados para esse isso, doutorado em philosophy, né, que eles chamam. Então, acho que isso. dentro do programa muda. Eu acredito que aqui deva ter alguns programas
nesse sentido também, sabe? Não sei exatamente, mas eu acredito que tenha também. Com certeza diferentes, né? Mas eu acho que tem. Assim, é meio obrigatório, se você quiser fazer isso, você tem que ter esse TSP, né? Training, Supervision and Proficiency and Professor. E daí você termina, defende a tese, diploma, festa, nananã. E aí continua como pós-doc, ou né, vai fazer pesquisa em outro lugar, ou se desliga da universidade. E tem gente que vai para a clínica, e tem gente que vai para continuar na área acadêmica, ou vai para a indústria, né? Eu, no meu caso, acabei ficando lá que ela não encerrou, né? Ela terminou, fez a defesa, mas hoje a Tamini tem um vínculo ainda lá com a Universidade da Holanda. Aí conta para nós também. Aí eu fiquei como pós-doc, né, até esse ano, e agora estou como pesquisadora convidada. E como funciona isso, Tamini? Assim, na verdade, é um trabalho que eu tenho que ir algumas vezes, lógico, né, para o departamento. Atualmente eu estou trabalhando como no home office, porque eu colho os meus dados, né, aqui eu faço as análises, tudo isso eu consigo fazer hoje do Brasil, né, mas algumas vezes no ano eu preciso ir para lá para fazer o trabalho em loco. Quantas vezes, mais ou menos? Pesquisadora convidada, não professora, você não dá aula nessa instituição. Não, porque para ficar lá você tem que ficar morando, né? Ah, tá, não tem essa possibilidade de fazer aula remota. Aí você não pode fazer remoto, tem que estar pessoalmente. Mas às vezes você dava aula, né? Eu me lembro de você dar aula remota para eles. Sim, algumas vezes durante o ano você faz algumas aulas, algumas coisas. Acabo fazendo mais quando eu tô lá, né? Entendi. Ô, Tamini, conta para nossa galera que está ouvindo aqui, como é a Holanda? Como que é a cultura, como que são as pessoas, como que é a comida, o que que você gostou, o que que você não gostou, o que que você mantém de hábito na tua casa até hoje, que você lembra que é de lá, assim, conta um pouquinho sobre essa... Porque, assim, com certeza é muito diferente do Brasil, né? Muito. Muito. Assim, acho que a primeira coisa, João, sabe, que eu penso, que eu vejo de diferente, assim, na vida, é a sensação de liberdade que a gente tem lá, que eu não tenho aqui. Certo. Né? Você poder andar na rua sem se preocupar com o telefone, sem se preocupar de ser assaltada 5 minutos. E eu moro numa capital que é grande, então realmente essa é uma preocupação. Essa cidade que você estava, só para a gente ter uma ideia, assim, né? É uma cidade de mais ou menos quantos mil habitantes e que podia se comparar com que cidade do Brasil, mais ou menos, assim, em termos de tamanho? Como se fosse o quê? São José dos Campos, mais ou menos, um pouco menor, Taubaté, não sei se vocês conhecem essas cidades. É uma cidade o quê? De uns 500 mil habitantes, é isso? Não, menos. Porque São José, eu acho que tem quase 1 milhão, né? 800 mil, 1 milhão ali. Bem menor. Bem menor? Porque ela cidade de 100 mil? Eu vou chutar no máximo 100 mil habitantes. É porque muitas cidades da Europa, da América do Norte e tal, mesmo tendo, entre aspas, poucos habitantes, ali 30 mil, 50 mil, elas têm uma estrutura muito legal, né? Aqui eu chuto, 177 mil, acabei de buscar aqui. Do tamanho de Guarapuava, praticamente. Mais ou menos a gente do tamanho da cidade que a gente mora. A nossa cidade aqui é aproximadamente 190, 200 mil habitantes, essa é a faixa. Menos, o último censo deu 180, né? Outras várias cidadezinhas, né? Que ali é uma cidade industrial, comercial, que seria assim, uma cidade um pouco maior dentro da Guelda, que é a região que incorpora todas essas outras cidades, né? É tipo uma província, é isso? É isso? Porque Guelda é uma província. Guelda. E aí Nijmegen está dentro dessa província. Como se fosse um estado, né? Uma região que é de província um pouco diferente. Mas, assim, uma das outras coisas que eu sinto muita falta da minha bicicleta. A Holanda é super conhecida pelas bicicletas, né?
Adoro, assim, eu ia feliz para o trabalho, para tudo quanto era lugar de bicicleta, é uma coisa que, assim, eu gostava muito, né? E o meio de transporte lá também, que é fantástico, né? Então, essa questão de você ter transporte para ir para todo lado, sem precisar usar carro, nada, é fantástico, né? Amine, quando vocês moraram lá, vocês tinham um carro de vocês ou Não não? estava, a gente chegou até a pensar nisso quando a gente foi, né, em carro e tal, mas depois de 1, 2 meses, eu repensei, porque, assim, eu teria muito mais despesa do que iria usar o carro, porque eu Eu tinha, assim, digo, transporte da porta da minha casa na porta da escola, tinha transporte da porta de casa até a estação central, bicicleta, eu chegava e qualquer lugar que eu precisasse, então, realmente não tinha a necessidade. gente morou, eu morei quase 7 anos no Canadá, e quando a gente vai, isso é uma cultura muito brasileira, né? Assim, É. uma das primeiras coisas que a gente pensa em fazer quando a gente já tem, né, o nosso trabalho é, meu Deus, eu preciso comprar um carro, né? Todo mundo, isso é muito cultural nosso. E na É, Europa, né, na América do Norte, isso é outro pensamento, assim. E eu lembro quando a gente foi para o Canadá, eu pensava, meu Deus, eu preciso ter um trabalho para eu comprar um carro. Eu morei 7 anos lá praticamente, e assim, não cogitei comprar lá carro. precisa, né. É muito engraçado, porque a gente não sente falta do carro, É, é bem interessante. E como que é o povo lá também? É acolhedor? É mais fechado? Tem de tudo? Tem de tudo, tem de tudo. Acho que, assim, é aquela coisa, você tá chegando num país estranho, você tem que respeitar os costumes, o europeu, em geral, é mais fechado, não é igual, né, brasileiro que já chega. Uhum. É engraçado porque, né, a gente chega: "Oi, tudo bom?", beijo, abraço, tá lá, e o pessoal já é meio, né, mais seco, e tal, e no Ah, final, tá todo mundo: "Ai, vem cá, me dá um abraço de brasileiro", não sei o quê. Então, a gente também vai implantando um pouco da nossa cultura, né, é muito aham. interessante. E, assim, eu fiz grandes amigos, até hoje eu tenho, assim, grandes amigos mesmo, né, que eu sei que posso contar e é assim, o holandês ele é bem mais secão, mas depois que você fica amigo, é como se você fosse uma pessoa da família mesmo, então isso é De muito bacana. casa ali. E com Isso é relação à alimentação? alimentação totalmente diferente da nossa, né, eles têm um sistema, toma aquele super café da manhã, com tudo que vocês possam imaginar, e na hora do Uhum. almoço é um lanche, é um sanduíche, né, uma salada, uma coisa bem mais leve, e aí 5 horas da tarde tá todo mundo jantando, né. É bem diferente da nossa rotina, 5, 6 horas tá todo mundo jantando. Jantar às 8h30, 9 horas é um Não crime. existe. aí eu digo, essa foi isso foi para mim uma coisa que até hoje eu sinto falta. Esse negócio de jantar aqui, claro, a gente acostuma, porque assim, é difícil no Brasil, um lugar que as pessoas, né, vamos jantar fora, é difícil quem marca antes das 8. Ninguém marca, né. É muito difícil. E É, eu, para mim, assim, se eu pudesse jantar 6 horas da tarde todos os dias, é o meu horário. É o horário que a minha barriga pede, é o horário que eu tô com fome. é. E E depois, assim, eu já tô morta, eu já aqui quero fazer nada para dormir. e escurece muito cedo, né, Sibeli, então É, acaba tem isso que também. a gente dorme mais cedo, acorda assim, a gente começa muito cedo também, então, e horário de escola também, que as crianças ficavam no horário das 8 às 3h30, que era o horário que eu trabalhava, né, então, horário 3h30, então já pegava todo mundo, aí é a hora que você tá chegando em casa e já vai Uhum. organizando a rotina. E Que para legal. fechar minhas perguntas holandesas, Holandesa. como que era o clima da região que você morava lá? Interessante, uma das outras coisas que eu realmente sinto falta são as estações bem marcadas, né. Então, assim, primavera, lindo, né, tudo florido, aquelas coisas, todo um clima bem mais agradável. Aí quando chega no verão, é um tempo mais seco, lá é diferente, o verão é seco, não chove muito e é muito quente.
Quer dizer, muito quente, gente, temperatura média 17 graus no verão, né? Falei, é igual Guarapuava. Nossa. Não, mas aqui no verão faz calor. Igual no sul, Faz. Mas lá faz assim, dias quentes. Às vezes uma semana Uhum. de muito verão, depois já começa a friar. E o final do verão chove muito, vai chegando pro outono, né? Aí aquelas coisas lindas, as flores, né, as árvores todas laranja, folhinha marrom caindo, né? E aí, no final do outono, começa aí o cueco feirão, porque no outono já é bem frio, e aí o inverno é pesado, bem pesado Qual que é mesmo. a temperatura média lá no inverno? É bem frio? Fica em torno de 2 graus, 1 grau a média, né? 3 graus, dependendo do Muito negativo não faz. Fica, à noite fica. Isso durante o dia, à noite chega, Qual foi a mais baixa que você pegou, Tamine, lá? mais baixo, acho que foi -5, -6, por aí. Não é aquele negócio assim, -20, né? É Então, tipo nós, é isso que eu ia falar, porque lá em Montreal, eu É, lembro, foi no meu primeiro ano, até, né, o pessoal de lá falava, olha, foi para dar as boas-vindas para vocês, aquela coisa de o pior inverno dos últimos 20 anos foi o é. nosso primeiro inverno. A Na gente verdade, pegou de temperatura -38. eu tá acho que, louco. assim, à noite chega a fazer -11, -12, mas -38 eu não peguei, com certeza. Uhum. Faz calor Só sempre, pra- mas assim, lá em É, Montreal, -20 é o nosso é, inverno. -20, -25 é janeiro, dezembro, janeiro, é isso. Eu lembro que eu vinha sempre lembro passar o muito. Natal aqui. Então, assim, É, eu saí de lá -30, chegava em São Paulo, em Guarulhos, com 30 graus. Então, assim, tinha 60 graus de é, diferença, é muita coisa, né? É Só muito. né? para contextualizar, estamos agora em junho, né? A nossa cidade realmente é muito fria. Ontem aqui na nossa cidade fez -2, hoje fez -1. Tá realmente muito gelado. Acho que aí em São Paulo também tá, né? Sensação Também tá térmica de friozão aí, menos, né? quase É, assim, -7, né, João? Não, de sensação térmica, se eu não me engano, chegou a, não sei se foi -8 ou -9. Mas muito frio mesmo. aqui hoje tá frio, tá 11 graus, assim, para São Paulo é frio, É né? Mas de frio, é. manhãzinha tava mais frio. É frio. Maravilha. Aí, Tammy, chegou o momento em que você voltou. Quando foi esse momento? Por que que aconteceu esse retorno? E daí, como que você reorganizou a tua vida aqui no Brasil? E eu vou, antes de você responder, Tamine, só coloque dentro da pergunta do João e se em algum momento vocês balançaram de não voltar. Fica. Sim, eu vou já começar respondendo para sim, eu pensei em não voltar. Na verdade, eu não queria voltar, eu voltei por conta da família mesmo, né? Porque o Cláudio estava muito difícil para ficar indo para lá e para cá, e eu tinha que ou sair de vez, né? Fazer a cidadania de uma vez, ou continuar. Então, estava nesse momento, né? Pós-pandemia, aquela história toda, e eu nunca dei saída definitiva. Então eu Uhum. nunca deixei de ter, o meu consultório continuou funcionando, a clínica, porque tinha outros profissionais trabalhando, eu nunca desmanchei minha casa aqui, ficou do jeitinho que era, nunca desmanchei, porque como também eu vinha muito para o Brasil. E quando eu vinha, eu ia para a clínica, atendia os pacientes, então eu nunca perdi o vínculo 100%, né? Então, o retorno, assim, foi difícil porque, assim, você volta para uma rotina, né, que não é nem antiga, tem que voltar para uma rotina nova, né, porque aí tá tudo diferente. Pós-pandemia, aquela confusão toda. E aí, assim, mas parece que é engraçado quando você volta para o seu país, mas a coisa encaixa mais rápido, né? Nos costumes, é um pouco mais fácil de encaixar. E as crianças voltaram para a escola, para a mesma escola, então a coisa foi mais tranquila. E como estava todo mundo meio que voltando, aquele final da pandemia, então ainda estava meio, né, tudo meio se reorganizando, eu também não acho que não senti tanto por isso, né, mas muito diferente, né, da rotina que eu tinha antes. Qual foi o ano que você voltou? Foi 2021, 21. E aí é, você já inteiro, né.
Uhum. Você já mantinha o vínculo ali com a USP, você só retornou para esse vínculo e desde então daí você continua com o teu consultório também? Aí na USP eu defendi em 2020, né? E já automaticamente comecei também a trabalhar como pós-doc lá. Uhum. E aí, então praticamente foi direto também, né? E o consultório. Dois pós-doc ao mesmo tempo. Agora de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, na verdade, o pós-doc foi colaboração, né? Foi intercalado. Um dos projetos, né? Foi, os outros não. Os outros foram independentes. Tá. E você mantém o consultório, Tamini, desde então? Você continua atendendo pacientes? Atendo. Eu adoro a clínica, eu adoro fazer clínica. Na verdade, assim, eu nunca deixei porque eu só faço pesquisa clínica. E então eu sinto essa necessidade de estar com o paciente, de experimentar junto com eles. Essa troca é muito rica, né? Eu tenho o maior carinho, sabe, pela clínica, pelas pessoas que vão. E assim, eu aprendo tanto com eles, acho que é muito mais eu aprendo com eles do que ofereço, sabe, João? Porque é uma troca tão grande de experiência, né? É muito Sim. legal. E que casos que são mais comuns de você atender? Quais são as pessoas que geralmente te procuram? Pelo que você falou, alguma coisa relacionada mais ao idoso, né? Mas todos específicos de disfunção neurológica ali? A minha clínica só faz neurologia. Só Tá? neuro. A gente só Tá. atende neurologia. Todos os profissionais que trabalham comigo são profissionais especializados em neurologia, são especialistas, estão também com mestrado, alguns com doutorado. E a gente, dentro da clínica, a gente tem os pools, né? Eu só Uhum. faço distúrbio do movimento, né? Mais Perfeito. especificamente doença de Parkinson, parkinsonismo, mas eu atendo muita coreia, ataxia, distonia, é isso que eu faço, Tá. né? E os outros membros da equipe acabam trabalhando com AVC, a gente só não atende criança, então acima de 18 a gente vê, e criança a gente acaba encaminhando. E Uhum. nas outras áreas todas da neuro, eu tenho essas outras colegas que acabam assumindo, porque é a área de especialidade delas, pacientes com hidrocefalia, enfim, de pressão normal, mas aí já acaba sendo mais idoso também, né? Sim, sim. E como que chama a clínica, Tamini? Quantos profissionais vocês são lá? A clínica chama Physical, que é um mini centro de reabilitação. Nós hoje somos em 8 pessoas, né? 8 Maravilha. fisioterapeutas. E a gente tem alguns parceiros que trabalham com a gente, não só da área da fisioterapia, mas também o que a gente tem lá dentro, trabalhando na área externa e lá dentro, todos os fisioterapeutas neurológicos. E os parceiros são parceiros da parte de ortopedia, de respiratório e da Hum. equipe multidisciplinar. Aí tem os médicos, neurocirurgiões, fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional. Então, toda essa equipe multidisciplinar, a gente trabalha em rede. Então, a gente faz algumas discussões de caso, às vezes só com o médico, às vezes só com o fisioterapeuta, às vezes só com a fono, mas a gente trabalha de uma forma mais integrada. Legal. E fica em São Maravilha. Paulo, capital mesmo, né? Fica em São Paulo, capital. Fica pertinho da Avenida Paulista. Ô, Tamini, outra coisa que eu gostaria de abordar contigo é assim, ó, hoje a gente fala muito, né, sobre a importância de tentar implementar lá na ponta, ou seja, lá no serviço, lá no atendimento, né, do profissional com o paciente, a fisioterapia baseada em evidência. A gente sabe que ainda, talvez, alguns serviços do Brasil sejam ilhas, né, que consigam implementar isso com uma excelência, de fato, aplicando aquilo que a gente já viu lá na pesquisa, que é efetivo. Como que você enxerga isso? Afinal, você é uma pesquisadora e, como você falou, você trabalha só com pesquisa clínica e você consegue aliar, talvez, os dois, né, dos melhores Melhor. mundos, assim, são esses cenários aí.
que é entender a pesquisa e conseguir extrair aquilo que vai ser relevante para você na clínica, e você tá lá na clínica para aplicar. Como que você enxerga hoje que está essa relação, né, no nosso país, e como que está dentro lá do teu serviço? Uhum. Bom, eu vou começar falando de dentro de casa, né, para depois falar um pouco mais do que é a realidade país, né? Uhum. A gente toma como princípio lá trabalhar com a fisioterapia baseada em evidência, né? Porque é o que a gente acredita realmente que tem a eficácia, é o que a gente vivencia. Então, por exemplo, a gente usa os guidelines tanto da Academia Americana de Fisioterapia, quanto o guideline da Academia Europeia, que é o guideline europeu, para basear as nossas sessões, a base, tá? A base do que a gente vai trabalhar. Isso eu estou falando de Parkinson, que é o que eu mais estudo e é onde eu estou envolvida. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo assim bem simples, que é o que aconteceu no meu doutorado. Eu fiz um ensaio clínico grande randomizado, porque não existia uma evidência forte para equilíbrio e marcha na doença de Parkinson, marcha, freeze. Então, o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar isso, né? Então, até então, existiam vários estudos, mas não evidência forte, né? Então, a gente foi estudar, foi atrás, tanto que esse estudo que originou da minha tese de doutorado é o que está no guideline da Academia Americana, né, como uma evidência forte para trabalhar equilíbrio e pistas, que é muito reconhecido hoje, né, para Parkinson. Uhum. Então, baseado nisso, a gente vai, lógico, implementando outros conhecimentos de curso, técnicas, mas a gente preconiza hoje, João, fazer um trabalho mais específico baseado nessas teorias, tá? É lógico, assim, eu não sou cética para outras coisas, eu experimento também, né, em pesquisa, outras técnicas, outros equipamentos, mas a gente só traz para a prática quando a gente tem certeza da eficácia. E precisa ser um nível alto de eficácia, porque a gente sabe que existem inúmeras técnicas, e se fosse assim, se fosse uma técnica só, ninguém mais se reabilitava, né? Porque aí você teria que fazer curso daquela técnica XY e ninguém mais se reabilitava. Então, eu não acredito na construção de um programa de treinamento, de um programa de fisioterapia usando um modelo só. Então, o que eu acredito é o modelo multimodal, que engloba uma série de questões motoras, não motoras, uma questão mais biopsicossocial, e aí sim olhar individualmente para aquelas pessoas e montar um programa específico para cada um. Isso é o que eu acredito, tá? E é assim que a gente trabalha no consultório. Em termos Brasil, a gente tem diferenças muito grandes regionais, né? Em termos de educação, as faculdades têm, às vezes, modelos diferentes, não que sejam errados, eles só são diferentes, né? Assim como é diferente o modelo que eu estudei na Holanda, é diferente o modelo que a gente tem aqui na faculdade, né? Na USP, a gente tem diferenças dentro de São Paulo, cada universidade tem o seu perfil educacional, né? Os docentes, os discentes, cada um tem interesses diferentes, mas eu acho que a gente tem que convergir tudo mais para essa questão científica, entender o que realmente traz benefício. Nem tudo que está publicado, né, a gente sabe que é uma evidência forte. E eu acho que analisar um pouco melhor esses conceitos, analisar um pouco melhor, entender, assim, a gente fala, mas quem está na clínica não precisa entender de estatística, não precisa entender. Eu acho que precisa, nem que seja o mínimo, né? A gente tem que entender nem que seja o mínimo, porque às vezes você vai para um congresso, você vai num curso, você escuta isso e aquilo, mas você precisa tirar. Te ajuda a formar um senso crítico. Exatamente. E tem outra, né? A estatística talvez seja a ciência que é mais fácil de você mentir para alguém, enganar alguém com a estatística, né? Exatamente, né? Mas e aí, pontuar, Tamine, acho que a Tamine até vai, acho que a gente conversou isso, né? Agora que a gente esteve juntas no Congresso Mundial e a gente participou de várias reuniões, né?
E uma das discussões que eu acho que para nós também ficou muito clara, né? Que é claro que a gente tem muitas escolas, a gente está falando de um país gigantesco que é o Brasil, onde a gente tem muitas diferenças em muitos sentidos, né? Culturais, enfim, né? Mas o que eu acho que talvez falte um pouco para nós, isso a gente deveria talvez lutar mais para conseguir, é que é claro que a gente sempre vai ter particularidades, mas a gente deveria ter diretrizes de base muito bem definidas no ensino da fisioterapia, que nos falta, né? Hoje, se a gente pegar a nossa diretriz, ela é muito ampla, né? O que o aluno tem que aprender? Citologia, biologia, blá, blá, blá. Então, assim, ele joga um monte de coisa, e quem já estudou um pouco de diretriz, se a gente pegar as da área da saúde, elas são basicamente iguais. Elas mudam ali, né? O aluno de fisioterapia tem que aprender blá, 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 blá. O aluno de farmácia parece que é praticamente um copia e cola, infelizmente, né? Claro, algumas já evoluíram, a nossa ainda, né? A gente está lutando, é de 2002, mas como existe, né? Na academia americana, né? Estou dando um exemplo, mas a australiana tem, né? Na Europa a gente tem várias também. Existem, né? Desde coisas mínimas. Então, assim, ó, o aluno na graduação de fisioterapia, ele tem que minimamente aprender tal e tal e tal teste clínico. Tal, assim, eles, para as coisas que tem já, né, isso que a Tamini falou, já tem evidência, as coisas que já são reconhecidas fortemente, isso está como obrigatoriedade. Então, não é só, eu preciso ter a disciplina de fisioterapia neurofuncional ou fisioterapia traumato-ortopédica. Não, dentro da traumato-ortopédica, o aluno precisa minimamente ter isso, né? Na neurofuncional, isso. O mínimo, né? Isso ajudaria a gente talvez ter menos diferenças entre as zilhões de escolas de fisioterapia que a gente tem no Brasil, porque a gente tem muita. A gente não está falando de um Canadá, que é um país daquele tamanho, tem 15, né? De uma Europa inteira que, afinal, se juntar tanto de curso de fisioterapia que tem nos Estados Unidos, Canadá e Europa, acho que ainda é menos do que o que a gente tem no Brasil. Eu acho que é bem isso mesmo. Assim, a gente precisaria, lógico, eu nem trabalho com isso, né? Com a questão mais educacional, com plano de aula, nada disso. Mas eu vou dar um exemplo do Parkinson, que é o que eu mais trabalho, e eu estive envolvida em duas grandes diretrizes, né? Que uma é essa diretriz europeia e mais recentemente no Package of Rehabilitation da Organização Mundial da Saúde. E são dois materiais muito bons, juntando com a diretriz americana, quer dizer, a gente tem três materiais super fortes, mostrando o que é evidência para Parkinson. E, assim, o material da Organização Mundial da Saúde, isso é agora em 2024, quer dizer, está super recente. Então, o que está ali é o que está vigente, né? E por que essas diretrizes são tão importantes? Aqui a gente não tem muito rigor ainda na investigação de, assim, a fundo, de técnicas, assim, não tem muito problema com isso, as pessoas são meio responsáveis pelo que elas fazem, mas se isso fosse judicialmente computado de alguma forma, ou se a gente tivesse que explicar isso, aí você fala, olha, eu estou seguindo as diretrizes, né? Estou seguindo a diretriz brasileira, estou seguindo a diretriz mundial, é o que está aqui na diretriz. E daí você está respaldado pelo que tem de melhor evidência científica no mundo, né? O que não está ali, aí precisa ser criada evidência, né? Não é só assim, tem um artigo lá que fala que tal aparelho é bom ou que tal técnica é melhor que essa, enfim, é superior. Tá, mas e em termos de evidência, qual que é o nível de evidência que esse X ou Y estudo está trazendo para a gente? Não basta ser só o P de 001, né? Qual que é a eficácia clínica disso?
tem efeito duradouro, tem efeito a longo prazo, enfim, aí a conversa vai longe, né? Mas eu acho que a gente tendo esses materiais em todas as áreas, tô falando dos distúrbios do movimento, seria muito bom se tivesse para todas as áreas, ou ao menos que tivesse, por exemplo, um para fisioterapia neurofuncional, como a gente já conversou, né, Cibele, ou por cada uma das áreas, ou uma para ortopedia, outra para geriatria, ficaria muito mais fácil para a gente poder discutir em cima, olha, então se não está aqui, por que que não está? Né? Vamos criar então evidência para que isso realmente possa ser inserido, se não está por algum motivo, então vamos tentar entender melhor por que que não é, por que que não tem efeito a longo prazo, por que só tem efeito imediato, por que o placebo também melhora, né? Enfim, daí isso vai ser de acordo com cada projeto, com cada pesquisa que vem aí, até para a gente poder ter mais material. Quando a gente está elaborando um projeto científico, a gente também tem base, né? Então está aqui, não, eu estou criando esse novo projeto porque não tem na diretriz XY mostrando eficácia desse novo procedimento que eu estou querendo criar. E eu acho, a minha hipótese é que vai melhorar. Enfim, daí a gente consegue ter mais base ainda para melhorar as pesquisas futuras. Isso eu acho uma coisa que a gente precisa fazer no Brasil. Sem dúvida. E eu acho, né? O João, até o João pode falar, eu até jogar essa pergunta para o João, que o João ele é avaliador do INEP, né? Dos cursos de fisioterapia. E eu acho que isso até facilitaria o trabalho de vocês, né? Assim, se tivesse algo um pouco mais descrito. E eu acho que é importante falar, e eu queria ouvir também a opinião do João, que não é também a gente fechar as portas para um monte de coisa. A gente sabe que ainda a fisioterapia é uma profissão jovem, é claro que tem muita coisa que está surgindo, muita coisa que a gente nem sonha que vai surgir. Não é isso, né? Mas eu acho que hoje a impressão, às vezes, que eu tenho é que as pessoas sabem muito de coisas lá para frente, mas a base eles não sabem. Né? Aquilo que hoje é a base mesmo, né? O nosso suporte principal, que são, a maioria das vezes, o que estão nessas diretrizes, nessas recomendações, as pessoas deixam de se interessar. Né? Acabam tendo coisas que às vezes né? E de novo, não estou dizendo que não vão funcionar, que não funcionam, mas eu acho que a gente só não pode deixar de lembrar o que é o mínimo que a gente precisa saber, né? Porque daí, se eu sei a base, eu tentar colocar a técnica A, B e C né, e associar e construir aquilo que a Tamini falou é diferente do que daí eu focar num negócio e achar que só aquilo vai resolver todos os problemas do mundo, né? Mas, João, eu queria até ouvir tua opinião, né? Já que você faz essas avaliações. Com relação à diretriz curricular de vários cursos da saúde, elas serem comuns, né, ou muito parecidas, elas são resoluções ali do início dos anos 2000, e elas são uma parceria entre o Conselho Nacional de Saúde e a Câmara de Educação Superior, ou seja, pega uma parte do Ministério da Saúde e outra da Educação, né? Então, eles realmente fizeram documentos bem semelhantes ali, e que diferenciava de acordo com o fazer profissional de cada um em alguns momentos ali. A nossa diretriz, eu não acho ela ruim, tá? Eu gosto da diretriz da fisioterapia porque ela assegura muitas coisas que são importantes. Teve um momento em que houve uma discussão para a mudança da nossa diretriz ali, e qual foi o problema na minha visão, tá? Muitas instituições, pensando mais na questão financeira do que na educacional, elas tentaram mudar a diretriz para deixar o curso de fisioterapia para ser mais barato para a instituição e não melhor para o aluno. Isso tem que, assim, ser dito aqui e ficar bem claro, né? Porque a gente sabe que isso existe. Não é muito falado, mas existe de maneira muito forte, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela com revisão de documentos quando há grandes grupos educacionais no nosso país que têm interesses econômicos, tá? E não só educacionais. Então, esse é um ponto, né? Outro ponto que eu queria mencionar, com relação a ter ou não ter requisitos mínimos, né? Eu sou totalmente a favor disso.
teve uma época que existia isso, quando eu fui coordenador de curso lá no ano de 2007, talvez, 2006, 2007 ali, existia um documento que se chamava assim, ó, padrão mínimo de qualidade dos cursos de fisioterapia. Então falava, gente, eu não sei se vocês chegaram a ter acesso a esse documento, ele é muito antigo já. Falava assim, na clínica escola, no setor de eletroterapia tem que ter 2 ultrassons, 1 laser, 2 aparelhos de corrente, na sala de cinesioterapia tem que ter 4 bolas, 15, ou seja, ele tinha uma lista de coisas mínimas a que cada curso tinha que ter. E aí gerou uma discussão na época de que assim, mas as universidades elas têm autonomia, nós temos que ter liberdade para ter a característica regional de cada curso também, de ter ou não ter tal coisa. É claro que isso tem que ser levado em consideração, e aí para fechar minha fala, para não ficar tão longa também, como avaliador do MEC, a gente está fazendo agora, está em consulta pública, inclusive, o instrumento de avaliação do curso, né? O instrumento, ele é falho, isso não há dúvidas, né? E é por isso que ele está em revisão até, e os instrumentos todos da área da saúde, eles são disponíveis para consulta nesse momento. A gente está falando de junho de 2025, tá? Então, todo fisioterapeuta, todo profissional da saúde pode ir lá opinar com relação ao que acha importante, mas eu não consegui avaliar a fundo ainda, porque acho que foi disponibilizado semana passada, isso é uma coisa bem recente mesmo, então eu vou até disparar nos grupos de pessoas que eu conheço que são influentes, para que de fato opinem, porque depois a gente não pode reclamar, se a gente teve chance de opinar e não foi atrás, então agora é a hora da gente se articular. Mas o que eu acho importante é que lá em 2002, quando a diretriz foi lançada, ela foi discutida ali em 99, 2000, 2001, para ser lançada em 2002. Então a gente não tinha ainda a força das associações profissionais que a gente tem hoje. Da Abrafim, da Abrafito, da Sobrafir, ou seja, de todas as especialidades profissionais, que talvez seja uma maneira que a gente tenha que levantar, como se fosse uma chancela, de fato, né, de que, assim, o aluno, se lá na ortopedia, ele tem que saber avaliar tal teste especial, ele tem que saber fazer uma gaveta anterior, um Lachman, um McMurray, um pivot shift, alguma coisa assim, ele tem que saber fazer um teste funcional, fazer um rope test, um teste de queda do salto, assim, ele tem que saber fazer coisas mínimas para ser um fisioterapeuta. Como se fosse, né, uma OAB, que no direito ele tem, de certa forma, essa régua, né, você se forma em direito, mas você só vai ser advogado de fato se você passar. Eu sei que aqui a gente tem uma questão legal, porque a nossa lei lá de 69, que criou a nossa profissão, ela não previu isso, e se eu não me engano, a lei que criou a profissão do advogado, né, a lei do direito, ela já previu, então é por isso que as outras profissões não têm esse exame de suficiência profissional. Talvez, eu não quero aprofundar isso porque eu não sou jurista, então não tenho propriedade de fala nesse sentido para comentar isso, mas se eu não me engano, é isso, a gente não pode ter uma prova de suficiência profissional. Uma discussão de longa data, né, e é um questionamento há muito tempo feito, mas na verdade é por razões de lei mesmo, né, força de lei. Mas talvez agora com a força das nossas especialidades e das nossas associações de especialidade, a gente consiga de alguma forma que a associação, ela chancele o profissional com um registro de especialidade, como tem lá na medicina, por exemplo. E aí, claro que quando for lançado, talvez não tenha tanta relevância ou tanto peso, mas conforme o tempo for passando, os pacientes que forem em um profissional especialista, que forem melhores atendidos, que tiverem melhores resultados, que são mais atendimento mais baseado em evidência, é óbvio que esse profissional vai começar a se destacar e naturalmente as pessoas vão começar a procurar profissionais que são especialistas na área. Talvez seja uma coisa que a gente tenha que discutir até a nível de conselhos, de diretorias regionais e nacionais de especialidade, em como conduzir isso. Porque, com certeza, talvez esse seja o passo que a gente precisa para nossa profissão explodir ainda mais, né? Deixar ela ainda mais relevante e ainda mais efetiva. Porque, assim, independente de tudo que a gente conversar aqui, o que a gente precisa fazer? Melhorar o nosso paciente, né? Se ele chegar com uma disfunção e ele sair da nossa clínica melhor, a gente não precisa de mais nada. Só que a gente sabe que esse caminho vai ser sempre mais curto quando fizer baseado em evidência. Mas aí, João, eu só acho que, para complementar, eu acho que a discussão ela tem que ser mais longa, sabe? Porque essa questão das associações, hoje a gente
a gente tem um momento muito bom das associações. Hoje as associações de especialidade no Brasil, elas são muito fortes, né? Então, se a gente falar de especialidade, aí eu estou falando de neurofuncional, de traumato, de esportiva, a respiratória, as pessoas têm feito cada vez mais a prova de especialidade, e as provas estão cada vez mais exigentes. Então, este nível a gente está muito bem. Mas, por outro lado, a gente tem associações que não estão, infelizmente, tão fortes, como é a associação, né? A Benfísio, que é a Associação de Ensino em Fisioterapia, a ABRAPG, que é a Associação de Pós-Graduação, e a própria AFB, que é a Associação de Fisioterapeutas do Brasil, que é o que seria a APTA, né? A Associação Americana, a Associação Australiana de Fisioterapia. Então, eu acho que é fundamental, até porque todo mundo tem que estar conversando, tem que estar fazendo a mesma língua e tem que saber que estão trabalhando para o mesmo propósito, que, em resumo, o que você falou, para o paciente melhorar. Bem comum. A gente tá para isso. Mas tem que estar trabalhando junto, não adianta as especialidades falarem uma coisa e quem, em tese, né, está estudando hoje para melhorar a diretriz, não está conversando com as especialidades e vice-versa. Exato. Né? Tem que ter diálogo. E eu acho muito importante, porque, por exemplo, todas as associações, né, igual, eu vou dar o exemplo da Abrafim, né? A gente tem o título de especialista da Abrafim. Mas se você for ver, todo mundo se intitula especialista, e aí fica aquela história, né? Só porque fez o curso de especialização. A medicina não, você tem que ir lá e fazer a prova de especialista, assim como a gente tem que fazer a prova de especialista da Abrafim, né? Então, aí sim, você é reconhecido pela associação como especialista. E a gente vê que, assim, talvez até por falta de informação, talvez as pessoas não saibam disso, talvez isso precise ser mais divulgado, mas seria uma maneira também da gente ter esse follow-up, esse acompanhamento a longo prazo, o especialista ter que refazer a prova de 10 em 10 anos, ou refazer alguns cursos que a associação considera que são importantes, né? É uma forma da gente mensurar como é que está o desempenho profissional, acadêmico, enfim, dessas pessoas que estão aí no dia a dia. É claro que para um país tamanho Brasil, a gente tem que fazer um investimento grande, inclusive educacional, porque às vezes as pessoas vão fazer um curso de capacitação e se acham especialista em X e Y, né? Talvez ele ali na cidade, onde ele está trabalhando, talvez ele vá ser a melhor pessoa, que a pessoa vai entender mais daquele procedimento, daquela patologia, enfim. Mas eu acho que a gente precisa abrir um pouco mais esse leque. Na verdade, isso está previsto em resolução, né? Ainda não foi colocado em prática. A resolução, ela prevê o que a gente chama de revalida, né? E ainda não aconteceu. Mas se a gente olhar também, eu acho que a gente tem que aprender com os locais que dão certo, né? Que a gente tem que ficar copiando, eu tenho que ser igual, o americano tem que ser igual ao outro. Não, né? Até porque a gente sabe que a gente tem muita coisa muito melhor, né? A realidade é outra, né, também. Mas, para você estar, né, lá nessas grandes, para você exercer a profissão, não basta você ter feito lá teu registro profissional em bolinhas, né? Você tem uma porcentagem de, você tem que participar em tantos eventos científicos, né? Que inclui congresso, simpósio, sei lá o quê. Você tem que fazer tantas. A própria associação, ela te dá opções de capacitações frequentes para você se manter atualizado. A gente sabe, né? Nós aqui já somos, né, bastante, não vou falar velho, né, experientes de tempo de formado, a gente poderia ter mudado, né? A gente pode ter lá atrás ter feito, sei lá, a prova da neuro e daqui a pouco não está mais trabalhando com isso. E aí eu não posso mais me dizer especialista. Ou eu continuo ainda trabalhando, mas faz 15 anos que eu não vou num congresso, que eu não faço um curso de formação, e aí eu ainda vou dizer que eu sou uma especialista. Eu estou totalmente desatualizada. Então, a gente ainda tem um caminho, né, para
para melhorar. Mas, de novo, a gente melhorou muito, né? Se a gente pegar ali desde quando as provas de especialidades elas surgiram, nossa, a gente evoluiu demais, né? Isso faz pouco mais de 10 anos. Então, a gente está no caminho certo, a gente só não pode relaxar e achar que, tá bom, né? A gente já conquistou isso, então é só isso que a gente precisa. Acho que a gente tem que discutir um pouquinho mais, né? Isso é muito importante para os mais jovens, né? Aquele pessoal que está saindo da graduação agora, que está começando, né? A carreira, entender que não existe um caminho só, né? Os caminhos são inúmeros, mas escolher da forma adequada. Porque quando tem uma coisa só que, isso serve para tudo, é bom para tudo, nananã, é aquela coisa, né? Quando a esmola demais, o santo desconfia, né? Então comece a ter um pouco mais de crítica na hora que for selecionar um programa de, né, um curso ou alguma coisa que você for gostar de fazer, ter um pouco mais de senso crítico e sabe, olha, não é porque lançou X tal coisa que isso vai ter que eu vou ter que ter. Experimenta um pouco, vai fazer o curso, vai ver como é que é, né? Conversa com outros colegas mais experientes. Será que isso realmente vale a pena o investimento? Porque tudo isso é um investimento, né? Tudo que a gente faz é investimento, ou material, ou educacional, a gente está investindo na profissão. E a fisioterapia acho que é uma das áreas que a gente mais investe com um retorno menor. Porque são tantas capacitações, né, que o pessoal faz e acaba que o retorno não é, se a gente for colocar na conta, na régua, talvez a gente não tenha todo o retorno, né, no final da história. Claro que a gente aprende muito, mas eu acho que selecionar um pouco, escolher um pouco melhor o que vai fazer, eu acho que faz muita diferença. Isso eu falo sempre, Tamine, para os meus alunos. Agora, né, os de graduação eu falo, mas antes eu dava muita aula de pós e eu falava para eles. Hoje a gente tem uma infinidade de cursos, né? Eu fico imaginando a cabeça desses alunos mesmo, né? Quando se formam, meu Deus, tem curso. E aí eu não estou falando nem de uma especialidade. Quando você se forma, você nem sabe muito para que lado você vai, né? Se é para 8 de janeiro. E assim, é muito curso, muitas coisas que encantam aos olhos, né? Sim. Mas eu falo, tem que saber escolher, porque depois que você talvez já está há muito tempo, você até pode talvez arriscar mais, fazer algo, puxa, quero ver se isso daí é bom. Mas quando você está no começo, você precisa ser mais certeiro no teu investimento, até porque teu recurso geralmente é mais limitado, né? Então você precisa focar em algo que dê mais certo. O que eu vejo assim, a pessoa indo no caminho inverso. Em vez de ir no que está, vamos dizer, a gente falou o programa básico, né? Em vez de ir no que está nas diretrizes, que tem comprovação do que realmente é efetivo, o pessoal já sai buscando outras coisas. Então, peraí, experimenta um pouco na prática clínica, porque se você tiver mais experiência, fica mais fácil também você escolher. Às vezes nem é para aquele tipo de paciente que você atende, né? Às vezes você está buscando uma coisa e talvez se fosse melhor você buscar um outro tipo de capacitação, enfim. A experiência acho que vai trazendo muito isso para a gente. Hoje eu tenho, assim, depois de 25 anos de experiência, tem coisa que eu falo, gente, para esse tipo de paciente não adianta ficar insistindo. Às vezes a gente até experimenta, vamos ver, né? Vamos fazer um teste para ver como é que é, mas às vezes para aquela XY pessoa, especificamente, se a gente for olhar de forma individualizada, personalizada, isso não é para essa pessoa. Então, vamos buscar outra coisa. Mas isso só vem com a experiência. Mas aí que eu digo, né? Eu acho que é uma questão de estar, de estar aberto. É que eu não sei se na orto mas a gente está falando, às vezes, da neuro, e eu não estou agora nem falando, né? E de novo, não estou limitando e tem muitas opções, né? Mas né, a gente tem alguns guidelines para muitas coisas hoje que eles são, inclusive, enfáticos de coisas muito conhecidas em dizer, né, aquelas bolinhas verde, amarela, vermelha, de dizer não faça.
Não E a faço. gente, por opção, ignora. E são cursos, assim, caríssimos, né? Uhum. E assim, de novo, você vai aprender alguma coisa? Claro que vai, não é esse o ponto. Mas, assim, se existe já alguém que estudou e está te dizendo para não fazer, por que você vai pagar uma fortuna e fazer? Então, assim, tenta buscar alguma coisa que seja mais certeira. Mas, enfim, mas como você falou, isso é questão de também de amadurecimento, de boa orientação, e se talvez a gente voltasse para aquilo que a gente falou, né? Talvez se eu tivesse já algumas diretrizes de base da graduação que me mostrasse o mínimo, talvez É. isso também pudesse já ajudar, né? Já facilitava até essas escolhas futuras, né? Porque, de novo, se você tem uma base boa, o teu senso crítico, ele também tende a ser melhor, né? Nas suas escolhas, né? E em tudo que a gente faz. Mas, enfim. Eu sempre falo, assim, se a gente tem um bom raciocínio clínico, você não deixa se levar tanto por outras coisas, né? Você vai direto ao ponto, você avalia, você traça uma conduta mais assertiva e você não fica dando volta com o paciente. E isso, em termos de custo-benefício, você só traz benefício para aquele que está na sua mão, né? Aquela pessoa que você está cuidando. Então, eu acho assim, é uma responsabilidade que a gente tem pessoal e social. Porque tem muita gente que se frustra porque tem tratamentos XY caríssimos, que as pessoas não têm condições de fazer, né? E vê pela internet, enfim, em todo lugar. Uma, a indústria é muito sedutora, né? A Claro. propaganda é muito sedutora. Então, assim, às vezes até a gente se pergunta, nossa, mas será, né? Será que realmente vale a pena? Será que é isso? Então, a gente tem um pouco mais de raciocínio, isso vem da base, uma base forte, né? Se o aluno tem uma base forte, e até porque as famílias cobram muito. Ah, eu vi isso no Jornal Nacional, vi isso em tal reportagem, vi, né? Em uma entrevista do doutor Fulano falando isso. Então, as famílias também te cobram. Agora, se você não tiver conhecimento para bancar a resposta que você está dando, aí fica complicado, né? Sem dúvida, até mesmo porque a gente está trabalhando com expectativas, né? E isso é Exato, muito complicado. Ah, né? Aqui em assim, cima, expectativa, né? em qualquer área já é difícil, mas acho que isso, especialmente na neuro, seja talvez mais, porque talvez são expectativas assim de voltar a andar, de voltar Uhum, a fazer coisas que nas outras Trabalhar, especialidades são até, entre aspas, tá, mais simples de se obter um resultado ali. Obviamente, tem tratamentos e tratamentos, mas quando a gente lida com expectativa, aí a gente está numa seara, num ramo ali que fica muito difícil de mensurar, porque é a expectativa da vida da pessoa, né? é. Ô, João, não sei se você tem mais alguma coisa desse assunto, eu queria perguntar, abordar um outro, até dentro disso, mas um outro assunto com a Vamos lá. Tamine. Tamine, eu queria que você contasse para nós, porque assim, você ainda está no programa lá no Departamento de Neurologia, né, da USP, então com a parte da pesquisa, e tem a sua clínica. Eu Isso. queria que você falasse um pouquinho, assim, da clínica mesmo, né? Você é uma empresária, como é que você organiza isso, assim, né? Aí dessa parte de gestão, você tem alguém que faz isso? É você que faz? Não Como sou que é eu, essa organização da clínica? não sou eu que faço, até porque eu sou uma ótima gastadeira. Péssima Isso por que será que a gente é bem administrativa. amiguinha? Por que será? Então, há muito tempo eu decidi que eu não faria isso, mas eu não tenho, assim, não. Tamine, isso é ótimo, tá? Eu vou te dar uma. Existem 4 Gs quando você Aham. está tratando com finanças. Um deles é o gastar. Nós já Então, somos especialistas em um dos Gs. já Nós está ótimo. somos 3. Isso, essa história de selecionar, eu aprendi muito com as pessoas que me ajudam, sabe, a fazer essa parte administrativa, assim, tá, você vai comprar esse equipamento, mas para quê? O que que esse faz diferente do outro? O que que isso faz diferente que a sua mão não faz? Uhum. Entendeu?
Então, isso aí também te coloca para pensar, né? Aí vem a outra história, né? A indústria envolve a gente, né? A gente vai para as feiras de congresso, dá vontade de a gente comprar tudo, né, Sibeli? Mas aí você começa a pesar, não, peraí, será que realmente isso aqui vai, será que cabe né, na minha sala isso, né? Enfim, eu acho que até isso me ensinou um pouco a repensar, né, as propostas de tratamento. Mas eu não tenho tempo hábil mais para fazer a parte administrativa, já há muito tempo, e é uma coisa que precisa ser bem feita, né? Então eu acabo delegando. E na clínica vocês atendem só particular, atendem convênio, SUS, como é que é? SUS não, a gente não tem convênio com o SUS, a gente só faz, é particular em alguns convênios. Tá. Tá. E quem atende, né, faz o SUS ou saúde suplementar em geral, é uma super burocracia, assim, né? É uma papelada, uma documentaiada que tem que fazer, então, assim, não é fácil, né, fazer essa gestão. Não que o particular seja fácil, também Eu vou não, te né? ser bem sincera, eu nunca atendi, porque também nunca tive oportunidade, nunca apareceu nada nessa área, mas eu não sei nem te dizer como é que é. Eu não tenho nenhuma experiência nisso. Ok. Entendi. E quais são os planos para o futuro, Tamini? O que você planeja daqui para frente? Guadalajara 2027. É isso aí. Bom, em termos de pesquisa, tem muita coisa em andamento, né? Vou começar pela pesquisa, que são projetos assim que já estão em andamento. Então, além do Parkinson, a gente está abrindo outras linhas também dos distúrbios do movimento, que isso está me trazendo muito prazer em trabalhar, porque são pouquíssimos estudos, então é uma área aí bastante promissora. Talvez também, não sei, uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é padronizar alguns protocolos. Eu pretendo revisar algumas dessas partes das diretrizes que a gente vem trabalhando. Isso é um outro projeto também. E, assim, em termos pessoais, acho que daqui a um tempo eu vou querer diminuir um pouco o ritmo, mas não parar 100%. Mas talvez porque quando a gente fica nessa loucura de trabalho, você não tem tempo nem de pensar. E eu acho o ócio também é um pouco saudável, sabe? Você ter um momento para parar, repensar as suas terapias, planejar um pouco melhor. Eu acho que isso também é importante. A gente entra num ciclo de trabalho assim meio maluco, né? E a gente está falando aqui, João, a gente não comentou, né? Acabamos não entrando, eu teria falado, depois a gente mudou o assunto, mas a Tamini hoje, ela faz parte do comitê executivo da INPA, que é a Associação Internacional de Fisioterapia Neurofuncional. Hoje, até os próximos 4 meses, de brasileira somos eu e a Tamini. Eu, graças a Jesus, já estou terminando minha longa jornada desde 2019 no comitê executivo, né? Então a Tamini está ainda. E ela está na Movement Disorder Society, né? Esse é o nome, a MDS. Você está com qual cargo lá? Isso, na MDS, né, que é International Parkinson's Disease Society, eu estou no comitê executivo da região pan-americana. E assim, é um monte de trabalho. A Tamini, ela tá toda hora organizando evento e organizando não sei o quê. Então, assim, fora marido, filhos, clínica, ainda ela tem todas essas funções. E tá na Brafim também, né? Ela tem uma função ali também dentro da Brafim. Então, enfim. Na Brafim bem menos, eu acabo só dando suporte no grupo de distúrbios do movimento, mas atualmente assim, um trabalho bastante grande na INPA, porque além do comitê executivo, eu também estava como chair, né, do grupo de distúrbios do movimento, como presidente do distúrbios do movimento, e até o ano que vem, né, então ainda tem um volume de trabalho muito grande. Tentando sair, coitada, e não consegue. E aí
a gente vem trabalhando, né, bastante nessa parte, e a Movement Disorders também, que sou muito ativa nessa outra associação. E além do trabalho, né? Porque acho que, para quem não sabe, todas essas associações, esses comitês que a gente trabalha, é tudo trabalho voluntário, né? Então a gente faz nas horas vagas esse outro trabalho. E é um volume enorme, e uma responsabilidade muito grande, porque você está liderando os maiores grupos na área que você trabalha no mundo. É uma responsabilidade gigantesca, né? Então, às vezes eu sou um pouco. Eu não posso ser muito flexível quando eu falo, por exemplo, em evidência, em essas coisas, porque eu estou ali à frente, né, de dois grupos muito importantes e que realmente a gente não pode falar diferente nesse momento. Talvez quando eu não esteja mais à frente desses grupos, eu repense um pouco, né? Mas nesse momento eu não posso sair da linha. Aliás, eu não pretendo sair da linha de forma nenhuma, mas porque é realmente a forma que eu acredito de trabalhar, mas principalmente quando você está em cargo de liderança, então aí que realmente Claro. você precisa ser muito assertiva, né? É isso, maravilha. Pamini, para quem gostou do seu perfil, quem quer saber um pouquinho mais sobre você, às vezes até fazer contatos de pesquisa, buscar oportunidades na pós-graduação, qual é o caminho mais fácil para as pessoas te acharem? Eu acho que no Instagram, né, que hoje é mais fácil para todo mundo, virou quase que um site, né, o Instagram. Mas eu posso deixar meu e-mail também, que Só, é só, só fala como é, Tamini, porque às vezes o pessoal tá pelo Spotify, não tá no vídeo, né? Qual que é o teu Instagram? @Tamini_Capato, é isso? isso, @Tamina_Capato. E o e-mail é taminec@usp.br. Eu até deixei aqui no chat. Maravilha, taminic@usp.br. Bem facinho para achar ali. Ok. Aí são os 2 canais de comunicação que podem me procurar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. É isso aí. O importante é que a resposta chegue. Isso Sibeli, aí. quem quiser encontrar você, Acho que é a mesma coisa, né, que a Tamine, acho que hoje o canal mais fácil é o Instagram, @CibeliMeloQuinaut. Eu tento responder todo mundo também. Meu lema é eu tardo, mas não falho. Então, mesmo É isso que aí. demore um pouquinho, vai. E a gente tem semanas e semanas, né? Como a Tamine falou, tem semanas que as demandas, fora as normais, elas estão um pouquinho além, e a gente demora um faz parte. pouquinho, mas eu respondo todo mundo. E vocês, João? Ok, pessoal, quem quiser me achar, @investidordoutor lá no Instagram. Como falei, apesar de trabalharmos na parte técnica da fisioterapia, trabalho com ortopédica, mas sou um apaixonado por essa questão de finanças e investimentos e acho que é importante a gente cuidar e saber como investir, né? Porque, como eu sempre menciono aqui, cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental, porque em algum momento a gente vai querer parar e quando a gente quiser parar, ter uma grana que nos propicie uma vida digna, com qualidade de vida, né? É fundamental que a gente tenha pensado antes disso. Então, a hora de você começar é exatamente agora, pensando lá no seu futuro. Segue lá, tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que eu produzo por lá. Tamini, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza de estar aqui conosco no Fisioverso. Tenho certeza que o pessoal adorou esse nosso bate-papo, foi realmente muito bacana, muito enriquecedor. Fomos do Brasil para a Holanda, voltamos para o Brasil, falamos de legislação, de fisioterapia, de clínica, ou seja, um pouquinho de tudo. Falamos do multiverso da fisioterapia, que esse é o nosso propósito. Então, muito obrigado por ter doado o seu tempo aqui para a nossa audiência. Imagina, João, eu que agradeço, a Cibele também, muito obrigada, João, foi muito legal, adorei, gostei, foi uma honra poder colaborar com vocês, eu espero que a gente tenha outras oportunidades de bater esse papo. Pessoalmente.
Com né, certeza. pessoalmente. Eu e a Camila, a gente se encontra com mais frequência, porque pelo menos nos congressos a gente se vê. Se vê, às vezes mais fora do Brasil do que A aqui. Tamine, eu vou fazer só uma observação antes de dar tchau. Mas ela, no último congresso, ela estava parecendo aquelas veinhas, olha eu, que o povo falava, levanta quem está no primeiro congresso. Aí levantou uns quantos. Verdade. Levanta quem está no segundo. Aí levantou uns quantos. Levanta quem está no terceiro. Aí foi diminuindo. Levanta quem está no quinto. Aí meia dúzia. Foi ela, só deu ela e mais umas 4 veinhas lá. É isso aí. Você vê que situação? É o recorde. É que Mas isso é uma honra. Que vou ter que levantar. É isso aí. Tamine, que bom. Daqui a pouco eu vou mentir, não vou mais levantar, ficar lá quietinha. Tem que se gabar. Olha que bonito. É isso aí, né? Mas fiquei muito feliz que a gente conseguiu finalmente gravar. Já estamos com saudade, né? Porque passamos muito tempo juntas e muitas aventuras que a gente nem contou por aqui. Passamos perrengue bem forte juntas. Mas em breve a gente vai se ver, né? No Congresso da Brafim, que vai ser em novembro, em São Paulo. Isso, aproveitar a propaganda, né? Se o pessoal ainda não está sabendo, o congresso vai ser aqui em São Paulo, em novembro, então a gente espera todo mundo aqui. Vai ser um que é da Neuro, aproveita para ir, né? São Paulo acho que é uma região bem fácil para todo mundo, né? Muita gente de fora, muita gente, os nacionais também, né? O pessoal do Brasil. Vai ter uma alta qualidade das palestras, então vale a pena. E a gente se vê lá. Mas vamos para a nossa despedida, então? Vamos. 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau.